Olá, eu sou Rosângela Zocal e estamos na Embrapa Gado de Leite. Nesse episódio, eu vou conversar com a Gabriela Peixoto, que é nossa pesquisadora aqui da Embrapa. Ela trabalha com melhoramento genético de raças leiteiras. Para começar a nossa conversa, Gabi, uma pergunta que todo mundo faz: qual é a melhor raça para a produção de leite? Bem, essa realmente é uma pergunta frequentemente feita, né, e repetida em todos os fóruns em que eu participo. O que eu tenho a dizer é que não existe uma raça leiteira melhor. Existe sim uma raça leiteira mais adequada para um sistema de produção ou uma determinada região, um contexto de condições produtivas. Bom, e diante disso, se o seu sistema de produção é um sistema bastante tecnificado, você dispõe de mão de obra qualificada, boa estrutura em termos de instalações, de sala de ordenha, um bom controle sanitário, além do que é fundamental, que é a parte de alimentação de qualidade, vocês podem trabalhar com raças especializadas, né, que são raças mais exigentes e que vão demandar melhores condições de ambiente. No entanto, deve-se lembrar que essas raças nem sempre são adaptadas a todos os ambientes tropicais. Isso é um aspecto fundamental na definição, né, de uma raça para um sistema de produção. Do contrário, se o seu sistema é mais semi-intensivo, onde predomina o pasto, principalmente porque os animais, então, vão estar em contato direto com o ambiente, e conforme a região onde se esteja, né, as condições climáticas de temperatura, umidade, a gente então já não recomenda muito a raça especializada se você não puder ter condições de instalações que permitam o bem-estar animal, porque essa raça então ela pode sofrer com a questão da alta temperatura ou alta umidade, ou ambas. O ITU hoje é uma das condições de ambiente que vão dizer se aquele ambiente é favorável ou não para a produção de leite. Nesse caso, então, o que a gente tem recomendado aos produtores é que eles usem as raças zebuínas e seus cruzamentos ou as raças sintéticas para que, então, ele possa ter um melhor resultado, um melhor desempenho de seu rebanho. E ainda há a possibilidade, né, deles optar por um sistema de duplo propósito. O que é isso? É um sistema que, além de investir na produção de leite, ele pode também investir na produção de carne. E aí ele pode ter duas fontes de receita e vai poder contar também com raças duplamente especializadas ou que sejam capazes de produzir um bezerro mais pesado produzindo leite. Doutora Gabriela, você falou para gente sobre a escolha da raça para a produção de leite e dos cruzamentos entre as raças. O que você pode falar para a gente? Bem, os cruzamentos são estratégias de melhoramento genético que visam a obtenção rápida de animais de bom desempenho produtivo nos rebanhos. Ele lança mão de dois aspectos importantes, a heterose e a complementaridade. A heterose, ela nada mais é do que a superioridade média das progênies, né, filhas do cruzamento, dos produtos do cruzamento, em relação à média das duas raças paternas ou maternas. E a complementaridade, ela resulta da soma das qualidades genéticas que essas raças possuem por terem sido melhoradas para uma determinada característica. Na heterose, é fundamental a distância entre as raças, a distância genética. Por quê? Porque quanto mais distantes, maior a chance delas resultarem em altos padrões de heterose. Essa distância tem a ver com o ambiente onde elas evoluíram e quão diferente eles eram. Então, eles levaram a genéticas diferentes e essa genética se dá principalmente em características adaptativas e reprodutivas. Nos cruzamentos, então, a gente tem a possibilidade de trabalhar essas duas vertentes, a heterose e a complementariedade, para obtermos animais de alto desempenho. No Brasil, né, como nos trópicos, os cruzamentos são prática comum. Por quê? Porque a gente tem um ambiente mais adverso à criação de raças especializadas e adaptadas a esse ambiente. E a gente tem um exemplo clássico aqui no Brasil, que hoje representa a maioria do rebanho nacional, que é o cruzamento entre raças europeias e zebuínas. Então, das raças europeias se vale da alta especialização pelos muitos anos de seleção praticada,
E no caso das raças zebuínas, além da seleção praticada, se vale também da adaptação a esse ambiente mais adverso, de condições mais difíceis ao bem-estar animal. São várias as estratégias, né, de cruzamentos e que podem resultar em vários padrões de rebanhos no país. Tem os cruzamentos rotacionados ou alternados, os cruzamentos que levam à absorção de uma raça e os cruzamentos que geram raças sintéticas. Cada uma com sua vantagem e desvantagem, mas não há dúvida, né, e a ciência comprovou, de que a melhor alternativa é a produção, os sistemas que têm a produção de fêmeas F1, e que essas fêmeas são continuamente repostas com outras fêmeas F1. Por quê? Porque nesse tipo de cruzamento, então, se tem o máximo de heterose, além da complementaridade. O produtor de leite pode iniciar o melhoramento genético dentro do seu próprio rebanho? É possível se fazer melhoramento e é exatamente lá que o melhoramento acontece. Nós, pesquisadores, não fazemos melhoramento. O que a gente faz é disponibilizar o mérito genético dos animais, né, por meio dos nossos sumários de touros, que a gente repassa às centrais para que eles possam comercializar os touros que foram avaliados e orientar os produtores para que eles tomem as decisões, né, melhores decisões para o seu rebanho, de forma que ele, na hora de escolher os animais que ele vai introduzir, sejam fêmeas ou reprodutores, ele possam fazer as melhores escolhas. Para isso, no entanto, o produtor precisa conhecer bem o seu rebanho, quanto produz suas vacas, né, os problemas de morfologia, de tipo, né, do sistema linear, que concorrem para o desempenho produtivo melhor ou pior, e definir claramente os seus objetivos. E esses objetivos só vão poder ser definidos, além das informações que ele tem sobre o seu rebanho, a partir do conhecimento do mercado em que ele está, que o mercado pede, das exigências de quem compra o seu leite, o seu produto, de modo que possa fazer a escolha mais adequada e orientar, então, as decisões de melhoramento e seleção dentro do rebanho. Mas nunca se esquecendo que o que vai realmente nortear ao final, né, e que deve nortear a sua resposta, o seu resultado, é a sua lucratividade, o seu retorno. E eu quero enfatizar aqui a importância da escrituração zootécnica para que ele possa ter acesso, né, a essas informações sobre o rebanho, inclusive informações de custo, e avaliar se realmente o caminho tomado está correto. E lembrando sempre que a sustentabilidade tem que ser buscada e que um rebanho que não é sustentável economicamente, ambientalmente e produtivamente não vai conseguir alcançar os objetivos que ele traçou. O que o produtor deve considerar na escolha do reprodutor ou do sêmen para usar no rebanho? Bom, na escolha desses reprodutores, sejam animais ou sêmen, o produtor, como eu já disse em outro momento, necessita de conhecimento muito amplo de seu rebanho. Por quê? Porque ele vai precisar definir os seus objetivos de seleção para que ele possa, então, partir para a escolha dos touros que vão produzir, levá-lo a obter aquele objetivo. Nada mais é do que saber onde ele quer chegar. Essa questão é uma questão muito importante e muito complexa. Então, para definir esses objetivos, é fundamental que ele conheça bem o seu rebanho, cada vaca, o quanto produz, quais as características que ele precisa melhorar para alcançar esse objetivo. É a parte mais morfológica, porque os animais precisam caminhar, então com aprumos ruins. É a questão da morfologia do úbere, porque os animais precisam de ser ordenhados pela ordenhadeira mecânica, tem tetos grossos e compridos, e assim vai. Esses são exemplos do que ele precisa saber e conhecer do rebanho para definir, então, essa escolha de reprodutores. E sempre reforçando que o bom reprodutor é aquele que vai trazer para o rebanho um retorno econômico, que vai permitir ao rebanho se sustentar, e é que ele, na medida em que ele tem a lucratividade. Então, essa questão do retorno econômico permeia as ações de melhoramento, e ela não pode vir desconectada dessa escolha de reprodutores. Se sua cooperativa paga proteína,
e você já tem uma boa produção de leite, você não vai melhorar a produção de leite, você tem que melhorar a produção de proteína, porque ela é esse aspecto que vai lhe dar o retorno econômico. Controle leiteiro e reprodutivo, como sempre, é fundamental, assim como a morfologia, que eu já exemplifiquei aqui, para a definição dessa escolha. Mas, além disso, é fundamental conhecer a genealogia dos animais na hora de planejar os acasalamentos. Por quê? Porque, dessa forma, a gente vai evitar acasalamentos consanguíneos, né, ou a prática da endogamia, como a gente no melhoramento fala, e essa prática de endogamia, a gente sabe que é prejudicial ao desempenho reprodutivo e produtivo e deve ser evitada. Para quem não se lembra, consanguinidade ou endogamia é o acasalamento entre indivíduos aparentados que deve ser evitado. Agora, finalizando este episódio, quero convidar você para visitar o nosso site ead.cnpgl.embrapa.br. Lá você encontrará vários cursos e tem um específico sobre melhoramento genético de rebanhos leiteiros. Você também tem lá outras palestras, vídeos, podcast. Ou, se você preferir, pode acessar o Happy Leite, que é a nossa rede de inovação em pesquisa em leite. E lá na Happy Leite tem também muitas discussões e muitas pessoas para participar sobre assuntos na cadeia do leite. Gabi, muito obrigada pela sua participação e contamos sempre com você.